bom dia, Helena, bom dia, Dani, bom dia, Marco, que estava lá no louvor da igreja do lado da tia Verônica, lá de máscara, dando exemplo, isso mesmo, Marco, e todo animado no louvor da igreja. É muito legal, a gente está retornando agora, devagarinho, mas a gente já está voltando a ter contato com todo mundo, isso é muito bom. E agora a gente vai iniciar o culto a Deus da Igreja Presbiteriana de Botafogo, o culto das crianças. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, que você vai ter acesso ao boletim dominical e toda a ordem do culto, a mensagem que você vai precisar para poder participar. Se você não conseguir, sem problema, participa assim mesmo, não tem o menor problema. A gente vai dizendo o que vai acontecendo e você vai participando aí. Porque esse culto você não veio para assistir, você veio para participar. E porque você veio participar, agora a gente vai cantar. A gente vai cantar Deus é tão bom, em várias línguas. E a gente vai cantar com a voz da missionária Keila Araújo, da APEC, num vídeo que foi feita pela professora Cris Sayão, da Igreja Presbiteriana da Gávea, minha amiga. Então vamos lá, gente, vamos ver esse vídeo bem legal de Deus é tão bom. Vambora? Canta aí, quero ver, hein? Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Dios bueno es, aleluya. Dios bueno es, aleluya. Dios bueno es para mí. God is so good, hallelujah. God is so good, hallelujah. God is so good, He's so good to me. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Seguro estou com Ele, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele, eu vou. Deus é bom pra mim. Ah, legal a gente cantar em outras línguas, né? Bem bacana, God is so good, né? É muito chique isso. E depois que a gente cantou Deus é tão bom, agora a gente vai fazer a oração de louvor, que dá início ao nosso culto. Quem vai fazer essa oração é uma adolescente muito querida da UPA, já foi aqui do Departamento das Crianças, mas agora está na UPA, é a Brenda, que a gente estava morrendo de saudade, e ela é doida também para participar do culto junto com a gente, então ela vai nos conduzir a Deus agora em oração. Todo mundo de olho fechado, de mãos assim, porque agora a gente vai orar junto com a Brenda. Então vamos lá? Vamos orar, Brenda? A gente já está preparado. Oi, vamos fazer a oração? Senhor Deus, muito obrigada por mais uma semana, Senhor, pelo Senhor estar abençoando cada um. Que o Senhor, por todos hoje estar aqui, presentes, participando do culto, Senhor, assistindo e aprendendo a palavra do Senhor. Quero que o Senhor abençoe cada criança, Senhor, que está assistindo o culto, está presente, está orando, lendo a Bíblia, Senhor, e aprendendo cada mais a palavra do Senhor. Obrigada também pelo Senhor estar sempre conosco, nos abençoando, nos iluminando e nos guardando. E obrigada por essas coisas que têm acontecido, com que o Senhor ter feito, com que melhorasse, com que as pessoas que tenham tido Covid, Senhor, que o Senhor tenha curados. E quero que tudo isso, Senhor, passe rápido, para todos nós podermos nos verem e a gente poder seguir em frente, Senhor. Muito obrigada pelo Senhor estar conosco. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Amém, Brenda. Bom, gente, depois que a gente orou, falou com o nosso Deus, através da oração, que é uma conversa com Deus, é muito simples, gente, é só conversar. Só conversar. Abrir o seu coração para o nosso Deus. Depois que a gente orou, a gente vai fazer a leitura bíblica.
a leitura bíblica do mês de novembro, que está em Salmos. É o Salmo 3, do 1 até o 5. Quem fez a leitura na semana passada foi o Eric e essa semana vai ser a Valentina, tá bom? E olha, lembra que tem uma palavra difícil, uma palavra parecida com aniversário, mas que não é aniversário não, é adversário. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Lembra que eu falei na semana passada que adversário significa inimigo? E quem é o inimigo do nosso coração? São as coisas erradas que de repente a gente tem uma vontadezinha de fazer, mas a gente não deve fazer. É um inimigo do nosso coração. Deixa o nosso coração entristecido. Então a gente precisa aprender com Deus na Bíblia qual é o caminho certo que a gente tem que seguir. Então a gente precisa pedir a Deus que Ele nos proteja dos nossos adversários. E quem vai ler vai ser a Valentina. E eu já comecei a marcar na semana passada com a dúvida da Nina. Ela não sabia se ela ia marcar com vermelho ou com rosa. Então eu resolvi marcar com os dois, com vermelho e com rosa. Tá bom? Então eu gosto de marcar minha Bíblia com lápis de cor, não marco com canetinha, tá bom? E a gente vai marcar com vermelho e com rosa dessa vez em novembro, por sugestão da Nina. Então vamos lá, Valentina, vamos fazer a leitura aí, tá? Todo mundo prestando atenção. Salmo 3, do 1 ao 5. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamou em alta voz e do seu santo monte ele me respondeu. Eu me deito e durmo e torno a altura, porque é o Senhor que me sustém. Salmo 3, do 1 e do 5. Ok, Valentina, muito boa sua leitura, devagar e sempre. Um grande desafio fazer essa leitura, que não é uma leitura fácil, é uma leitura mais difícil, mas que vocês têm condição de aprender e tentar entender. A gente vai estar aqui um mês inteiro fazendo essa leitura, então vai dar bastante tempo de vocês lerem, bastante tempo de compreender, tá bom? E agora a gente vai memorizar o 5. O último versículo que a Valentina leu, que fala o seguinte: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3, 5. Quem vai ajudar a gente a memorizar é a Ana Beatriz e o Mateus, tá? E depois a gente vai recordar um salmo que todo mundo conhece, que é o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quem vai ajudar vai ser o Paulo. O Paulo vai nos ajudar e deixa eu pensar, vou pensar quem é que pode me ajudar. Vamos ver. A Luísa. Tá certo, então vai ser o Paulo e a Luísa a nos ajudar no Salmo 23, tá certo? Então vamos lá, começando, hein? Nessa ordem, tá bom?
Salmos 3:5. Deito-me e pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. Vai. Deita-me e pego no sono. Eu acordo que o Senhor me sustenta. Salmos 3:5. Salmos 23:1. O Senhor meu pastor, nada me faltará. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Ah, eita gente inteligente. Estão decorando direitinho o Salmo 3:5 e lembraram o Salmo 23:1, né? Também é um salmo super conhecido, não é isso? Bom, gente, agora a gente vai orar de novo. E quem vai nos conduzir a Deus em oração vai ser o Davi Berincasa, tá bom? E a gente vai fazer uma oração de agradecimento e súplica. E a gente vai lembrar na nossa oração dos aniversariantes do mês de novembro. E aí, gente, eu já falei semana passada, tô falando de novo. Quem foi que fez aniversário semana passada? Foi a Malu. A Malu fez aniversário semana passada, no dia 7, no domingo, hoje é dia 14. E aí, quem vai fazer aniversário vai ser a tia Ângela Gramático, a Laura Barcelos e a tia Marcela Leite. A tia Marcela Leite é a mãe da Malu, tá? Então a gente vai se lembrar desses 4 aniversariantes de novembro. E você, se você faz aniversário em novembro, se sinta incluído também na oração. Peça a Deus por você, pela sua família. Peça a Deus por alguém que faz aniversário nesse mês de novembro. E a gente agora vai ser conduzido a Deus em oração pelo Davi. Então vamos lá, Davi, faz a oração que a gente está preparado, com os olhos fechados e impondo as mãos em respeito ao nosso Deus. Vamos lá, Davi, pode orar. Bom, amigos, agora nós vamos fazer uma oração de gratidão. Deus, te agradecemos pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso culto que a gente está fazendo agora. Te agradecemos porque nós já estamos conseguindo voltar ao normal, já conseguimos voltar com os cultos. Daqui a pouco nós vamos conseguir voltar com a EBD também. Te agradecemos pela nossa família, pelo nosso alimento e por esse domingo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Davi. Bom, agora eu vou matar uma curiosidade de vocês. Desde o começo do culto hoje, vocês estão vendo uma vasilha com pipoca aqui. Mas por que minha pipoca? Vocês querem pipoca? Porque agora vem a mensagem. Na mensagem é legal a gente estar comendo pipoca, mas preste atenção na mensagem. Porque a mensagem fala exatamente disso aqui, de pipoca, tá? E pipoca é um negócio bem legal, né? É legal pra gente ir no cinema, pra gente comer por aí. É bem legal. A pipoca não tá boa, não. Faltando alguma coisa nessa pipoca. Tá com gosto de nada. De pipoca sem nada. É o seguinte, é que eu trouxe aqui a minha árvore de Natal, que nada mais é do que um saleiro. Tava faltando uma coisa na minha pipoca. Não tava faltando a árvore de Natal. Tava faltando o que tem dentro aqui, que é sal. Na minha árvore tem sal aqui dentro, porque ele é um saleirinho. Então, a gente tempera a nossa pipoca com sal. Ela fica bem melhor, com gosto bem melhor. E é disso que a nossa mensagem vai falar. De um tempero diferente que a gente tem que ter na nossa vida para que a gente faça a diferença na vida das pessoas. Será que é sal? E será que eu tenho que pegar minha árvore e botar sal em mim? Não, a gente é comparado com sal, porque dá uma diferença. Vamos ver a mensagem? Presta atenção, hein? Presta atenção na mensagem, vocês vão gostar. Bem, gente, a nossa mensagem de hoje tem um título no mínimo engraçado. É assim, olha, crocante, mas com gosto de nada. De nada. O que será que é crocante, mas não tem gosto de nada?
Bom, vamos ver na nossa mensagem, porque na verdade eu quero falar com vocês sobre o ensinamento da Bíblia. E esse ensinamento da Bíblia, ele está escrito em várias partes da Bíblia. Mas eu escolhi 2 partes. Então eu vou contar 2 vezes o mesmo ensinamento, escrito em 2 lugares diferentes da Bíblia. O primeiro é lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis. E o outro é no meio da Bíblia, onde tem os evangelhos, depois que Jesus nasceu. Bom, gente, a Bíblia, eu sempre falo para vocês, é um livro de histórias verdadeiras, de ensinamentos verdadeiros, é a palavra de Deus. Mas, para a gente entender direitinho, eu sempre gosto de inventar uma história, e eu inventei uma história para a gente começar a entender do que se trata esse ensinamento bíblico verdadeiro. Lembra, gente? A minha história é uma história inventada da minha cabeça. Mas o ensinamento bíblico não, é a palavra de Deus e é a verdade. Mas, enfim, vamos ver que história inventada é essa que se passa numa escola, num lugar muito legal da escola. Aliás, é um lugar que eu sempre gostei muito, que é o laboratório. Algumas escolas têm laboratório de ciências, de química. Esse laboratório é um laboratório de ciências e estava na hora da aula de ciências. E é muito legal quando a tia fala assim, vamos para o laboratório. Eu, por exemplo, gostava muito de ir para o laboratório porque lá é que a gente fazia as misturas, a gente fazia as experiências, via o que dava certo e o que não dava certo. E estava na hora da aula de ciências e o tema era o sentido do paladar. Paladar é a gente sentir o gosto das coisas. A gente reconhecer através da nossa língua o sabor dos alimentos. E a gente tem, na verdade, o paladar é um dos nossos sentidos. A gente tem 5 sentidos humanos. Um dos sentidos é a capacidade da gente sentir o cheiro através do nosso nariz. É o olfato. Outro sentido humano é o sentido que a gente tem, a capacidade de sentir pelo toque, geralmente das mãos, o que a gente está pegando. Esse menino, por exemplo, ele está caindo umas gotinhas de água na mão dele. Então, ele logo vai ver que a mão dele vai ficar molhada. Então, através do tato, ele está sentindo a textura disso que está caindo na mão dele, no caso é a água. O outro sentido humano é a audição. A audição é a capacidade que a gente tem de ouvir os sons. Alguns sons são mais graves, outros sons são mais agudos. O som de uma buzina, o som da voz da mamãe, a gente ouve tudo através dos nossos ouvidos. E a visão é o outro sentido humano. A visão é a capacidade que a gente tem de enxergar. E a capacidade da gente sentir o gosto das coisas é o paladar. Então, através da boca, a gente sente se a gente está tomando um café, se a gente está comendo um chocolate, se a gente está comendo uma fruta, se essa fruta é muito azeda e tal, se essa fruta é mais docinha. Tudo é o sentido do paladar. E a tia Letícia queria fazer uma experiência na sala de ciências, lá no laboratório, sobre o sentido do paladar. Então ela fez o seguinte, ela colocou um tampão no olho das crianças, uma venda, e as crianças tinham que dizer qual era o alimento que eles estavam provando. Então estava na vez da Celinha provar de olhos vendados. E a tia Letícia colocou alguma coisa na boca da Celinha. E falou assim, Celinha, agora você vai perceber o que você está comendo. Você é capaz de dizer o que você está comendo? De olhos fechados? E aí a Celinha percebeu que era algo pequeno e crocante. O gosto não era ruim, mas o que era? Não era liso, mas estava com gosto de nada. Não tinha gosto de nada, era um nada crocante. Era crocante, mas não era nada. É um nada crocante, tia Letícia. Celinha falou. E aí a tia Letícia falou assim, como assim? Como assim um nada crocante? E aí a Celinha desistiu de adivinhar, tirou a venda dos olhos e teve uma surpresa. Porque na verdade ela estava provando aquilo e estava achando muito ruim, né? Era um estranho, era um nada crocante. E a surpresa que ela teve foi o seguinte, que na verdade era a delícia que ela mais gostava.
quando ela tirou a venda, ela viu que era pipoca. Mas não podia ser pipoca, estava horrível, eca! Que negócio esquisito era aquele nada crocante, muito estranho. A Celinha não reconheceu a sua delícia preferida porque faltava um detalhe. Qual seria o detalhe? Estava faltando o sal. A tia Letícia, ela deu pipoca sem sal para a Celinha provar de olhos vendados. Não era aquela pipoquinha gostosinha, no ponto que todo mundo conhece. Por isso que ela não reconheceu. Como é que ela ia saber? Porque o sal, gente, serve para dar gosto na comida. Vocês lembram, por exemplo, do churrasco? Que a gente coloca sal, até chama sal grosso, né? A gente põe sal e coloca lá na grelha para assar, ficou uma delícia o churrasco, não é verdade? Porque o sal realça o sabor das coisas. O sal serve para temperar a nossa comida, não é verdade? E olha, gente, a gente vai aprender na Bíblia que Jesus usou essa comparação e diz que a gente deve ser o sal da terra. E aí, na Bíblia está escrito lá no livro de Mateus 5,13 que os discípulos são o sal da terra. O que será que Jesus quis dizer com isso? E lá em Mateus 5, a gente quando vai ler, a gente vê que Jesus estava caminhando com uma multidão. Ele viu as multidões e ele começou a conversar com as multidões e conversar com os discípulos. Ele viu que tinha muita gente e aí ele se assentou e aproveitou para fazer alguns ensinamentos. E aí ele falou assim, olha, primeiro é o seguinte, ele juntou todo mundo, né, aquela multidão de gente, né, não era só isso aí não, era uma multidão mesmo. E aí ele falou assim, vós sois o sal da terra. Tá lá em Mateus 5,13, o sal da terra. Que coisa estranha, por que será que ele falou isso? Que os discípulos eram o sal da terra. Porque o sal da terra é assim, olha, é o que dá o sabor, o que faz a diferença. Essa comparação que Jesus usou é muito, muito, muito interessante. Porque no mundo que a gente vive, a gente deve fazer a diferença. Quem tem Jesus no coração, quem é alegre, tem a alegria de Jesus, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, vai fazer a diferença no mundo que não tem Jesus. E vai contar para as outras pessoas do amor de Jesus. Então, a gente deve fazer a diferença nesse mundo onde as pessoas pensam mais no mal do que no bem. Não é verdade? A gente precisa fazer a diferença sendo bom, né? Agora, gente, olha só, é muito fácil fazer a diferença na igreja, por exemplo, que todos, né, têm o mesmo propósito, todo mundo aprende a mesma coisa. Mas se a gente estiver num lugar onde as pessoas não conhecem Jesus, a gente tem que continuar fazendo a diferença, não é verdade? A gente tem que ser amigo dos amigos, amigo dos inimigos também. A gente já falou nisso aqui no culto. Será que a gente ia continuar sendo fiel às coisas que agradam o coração de Deus se a gente estivesse num grupo onde as pessoas só pensam em coisa errada, por exemplo? Né? Será que a gente, por exemplo, na escola, se a nossa turminha resolvesse fazer coisas erradas, será que a gente ia fazer o mesmo? E bem escondidinho? Será que isso ia agradar o coração de Deus? Mas a gente deve ser sempre, sempre, sempre bom e demonstrar que a gente tem Jesus no coração. Lá no livro de Gênesis tem uma história que fala o seguinte, sobre a corrupção do gênero humano. Tia, que história, que palavra estranha, corrupção do gênero humano. Mas é o título da lição que está lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis. Vocês vão reconhecer rapidinho, porque vocês se lembram da história. Está escrito lá em Gênesis que o Senhor viu que a maldade do homem tinha se multiplicado na terra. A história começa assim. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então, a maldade tinha se multiplicado na terra,
Mas Deus tinha lá na terra uma pessoa que fazia a diferença. Era essa pessoa. A maldade tinha se multiplicado na terra. E esse homem aí era um homem bom e justo. Era Noé. Noé era um homem bom, era um homem justo. Vocês se lembram da história de Noé? Ele era um homem justo que agradava o coração de Deus e fazia a diferença onde ele vivia. Onde ele vivia. Vocês se lembram? Na Bíblia está escrito assim: Noé era justo e íntegro. Noé andava com Deus. Tia, eu não sei que palavra é essa, íntegro. Noé era justo e íntegro. O que é íntegro? Então vamos traduzir, né, gente? Noé era justo e correto. Noé andava com Deus. Noé era de Deus e ele fazia diferença. Vocês se lembram da história de Noé? Vocês se lembram que, como a gente viu, os homens não acreditavam em Deus e Noé avisou: olha, Deus vai mandar uma grande chuva. E as pessoas não acreditaram. Você fica falando em Deus, Deus não existe. Ele falava: vai ter chuva na terra. Vocês precisam se arrepender. Mas as pessoas não deram ouvido para Noé, lembra? Noé fazia diferença porque ele tinha um coração de Deus. E ele ouviu a voz de Deus dizendo que ia ter chuva na terra, porque a maldade do homem tinha se multiplicado. E aí vocês se lembram bem da história, né? Ele construiu aquela arca, onde ele colocou toda a família dele, os animais, e as pessoas ficaram rindo dele, e na verdade, os animais entraram, e o que aconteceu? O céu começou a ficar escuro. Os animais entraram de 2 em 2 na arca, e aí a chuva caiu, e a família de Noé foi poupada, porque ele era uma pessoa justa e correta, e que andava sempre nos caminhos de Deus. Ele fazia a diferença naquele lugar que ele vivia, ele era diferente de todo mundo. Por quê? Porque ele, apesar de não ter conhecido Jesus, porque Jesus nasceu muito depois, ele também era um sal da terra, ele era diferente. E quando a chuva acabou, ele e a família dele estavam salvos. E aí Deus mandou um arco-íris. É uma história que eu estou contando rápido porque você já conhece. Porque, na verdade, eu quero falar para vocês que Noé era um homem que fazia diferença. Ele era sal na terra. Ele era um homem justo e correto. Justo e correto, completamente diferente dos outros. Deus diz para a gente ser o sal da terra. Olha que figura engraçada. Um sal caindo na terra, não é engraçado? Na verdade, Jesus usou o sal para dizer que a gente deve dar um tempero gostoso. Onde a gente estiver, onde a gente ficar, a gente tem que dar esse tempero, né? Tem que ser diferente e tem que falar do amor de Jesus. Vocês gostaram? Gostaram da história? Vocês já viram por que ela chama crocante, mas com gosto de nada? A gente não deve ser um nada crocante. A gente não quer ser um nada crocante. Eu não quero ser. Agradando a Deus, a gente vai ficar em paz com Ele, com os nossos amigos, com a nossa família e com a gente mesmo. E a gente está fazendo a diferença. Viram? Viram só? Antes de começar a mensagem, eu coloquei um salzinho aqui da minha árvore, que é um saleirinho. Tem uns buraquinhos, tá vendo? Minha árvorezinha de Natal. Botei um salzinho aqui. E aí o que aconteceu? Deu totalmente diferente, né? Totalmente diferente, mais gostosinho, mais temperadinho, né? Nada como uma pipoca com sal, não é isso? Então, a nossa vida tem que ser assim também. A gente tem que fazer a diferença nesse mundo que a gente vive. Jesus falou que a gente é o sal da terra. Por que será que ele falou? Porque a gente precisa dar um tempero diferente nas coisas. A gente acabou de ver na mensagem, foi muito, muito, muito legal. E aí,
Por causa disso, a gente tem alegria no nosso coração. E a gente vai cantar agora com João Lucas e com a tia Mariana Sattler. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vamos cantar bem forte, porque essa música é bem legal. E a gente vai cantar bem forte agora, tá bom? Deixa a pipoca pra lá. Vamos embora cantar? Pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Essa música é muito bacana, muito bacana. Gente, depois que a gente cantou essa música bem legal, ficou bem animado, tá? A gente agora vai terminar o culto a Deus, que foi um culto abençoado. Um culto que me abençoa e eu tenho certeza que abençoa vocês também. E agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. A gente vai fazer a oração do Pai Nosso com Pedro e com a Malu, com os dois irmãos. Malu, que fez aniversário no domingo passado, tá? A gente vai fazer a oração do Pai Nosso com Pedro e com a Malu. E depois a gente vai receber as bênçãos de Deus através do reverendo Cid Caldas, que é o pastor da nossa igreja. Só que eu quero que vocês prestem atenção, porque o reverendo Cid Caldas, ele tá num lugar muito especial. Um lugar de museu. Um museu. Museu é onde a gente guarda coisas que a gente precisa guardar para se lembrar de como eram as coisas do passado. Vocês já foram a algum museu? Ele vai mostrar pra gente um museu muito interessante, que é o museu de uma escola. E depois que ele mostrar esse negócio tão interessante, esse museu dessa escola, ele vai petrar a bênção de Deus. E a gente vai fazer assim com as mãos, receber as bênçãos de Deus através do reverendo Cid, tá bom? Então um beijo grande, boa semana para todo mundo e na semana que vem a gente se vê. Agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é reino, poder e agora para sempre. Amém. Tchau. Tchau. Olá, crianças. Hoje eu estou num lugar diferente. Eu estou dentro de uma escola que está completando 150 anos de existência. Ela começou em 1870. É a Escola Mackenzie. E olha como é que era antigamente, como é que se estudava antigamente. Aqui é onde as crianças sentavam para estudar. Então, eu hoje estou falando para vocês dessa escola. Isso começou em 1870, mas em 1869, um pastor veio para cá para poder começar esse trabalho. Essa era a casa que ele morava aqui em São Paulo, entendeu? E aí o que acontece? Esse pastor, você pode ver aqui, chama Reverendo Chamberlain. Ele veio para cá para o Brasil em 1869,
e depois se casou com essa senhora. O nome dela é Mary Ann, e esses todos eram os filhos deles. E essa senhora, que na casa dela, ela começou uma escolinha. E você pode ver, 150 anos depois, Deus continua a abençoar essa escola e ela continua a abençoar vidas. E eu agora, terminando esse culto, eu quero abençoar a vida de vocês também, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. E eu deixo essa mensagem com vocês para dizer como é importante a sua escola e como é importante você estudar na escola dominical. Deus abençoe vocês.